Olá, seguidores do Diálogo Diplomático. Fiquei em silêncio aqui um pouquinho, não só para esperar as pessoas entrarem, mas para fazer o teste de som. Vocês estão me ouvindo, por favor? Os que já estiverem aí, avisem se o som tá bom. Que me dizendo se o som tá bom, eu já posso começar, né, a discutir. Alto 100%? Obrigado, meu caro Biriba. Ok, vamos começar então. Então, assim, tivemos uma semana com muitas emoções, né, em relação ao CACD. Inclusive na semana passada, 2 dias depois, né, da suspensão da prova, na sexta-feira, e um dia antes depois da convocação da prova, participei de uma live no canal no perfil do Instagram do professor Caco Pena, junto com o Marcílio Falcão, meu amigo e colega de turma, no Instituto Rio Branco, né, discutindo as perspectivas do CACD, e naquele momento nós estávamos projetando que a prova não ia acontecer em momento muito imediato, né? Quis o destino que na segunda-feira a prova fosse reconvocada e que tenha ficado claro então que aquela decisão tinha sido tomada em função dos decretos de restrição de algumas sedes da prova, certo? Então, resolvido ou pelo menos parcialmente resolvido o problema com os decretos de restrição, com as mudanças de local, como previu o edital da prova, a prova foi reconvocada para 2 semanas depois. Isso então mudou e muda completamente a estratégia, né, e o approach, né, a abordagem do que fazer para se preparar nessas 2 últimas semanas, né? E o mais importante agora realmente é tentar manter a calma e segurar a ansiedade. Aí você pode pensar assim, mas professor, que coisa óbvia, né? Eu sei que às vezes parece a gente dizer uma coisa dessas, parece que aquelas instruções para incêndio, né? Se você está no lugar e diz, se começar a pegar fogo em tudo, primeira coisa, mantenha a calma, depois faça a fila, caminhe em fila indiana para sair. A gente sabe que na hora que pegar fogo, a tendência é todo mundo sair correndo, as pessoas se atropelarem e pisarem uma em cima das outras. Mas agora, por isso que é importante, né, dizer e reforçar que nesse primeiro momento o mais importante é manter a calma, porque o CACD é uma prova de altíssimo nível e alto grau de exigência. Ela ela gera muita tensão, ela gera muita ansiedade ao natural, e toda essa circunstância relativa à pandemia ajuda a piorar essa situação. Nesse momento, portanto, tentar manter o foco nos estudos e tentar manter a concentração naquilo que importa, que é saber as respostas, é o mais importante. Claro que eu sei que isso não é só uma questão de vontade, né? Também falei sobre isso lá na live com o Caco, né? Eu sei que isso não é apenas uma questão de vontade, que isso não depende apenas de a gente querer, meu Deus, eu decidi que eu vou ficar focado. Eu sei que tem as circunstâncias externas, tem coisas que estão fora do nosso controle, né? Depressão é uma coisa que fica fora do nosso controle, alguns transtornos de ansiedade também ficam fora do nosso controle, mas o que a gente precisa fazer, né? Eu como professor e vocês como candidatos, como alunos e como candidatos, né? Precisam fazer o melhor que vocês puderem dentro do limite daquilo que se tem controle para obter o melhor resultado, certo? E o mais importante agora para manter esse controle é conseguir manter uma rotina de estudos focada no processo de revisão. Como a prova ficou para apenas 2 semanas depois, realmente não faria muito sentido fazer uma mudança muito brusca, né, na metodologia de estudo, né? Na semana passada a gente chegou a discutir que tinha pensado que seria um reinício de ciclo, né? Nós teríamos então, agora seria um reinício de ciclo, porque a gente imaginava que a prova não ia ser remarcada até imediatamente. Mas nesse momento, agora com a prova acontecendo aqui 13 dias, na verdade, depois a partir do momento que ela foi reconvocada, e 8 dias
a partir de hoje, o que se precisa fazer agora realmente é um afunilamento daquilo que já vinha sendo feito como processo de revisão de vocês nessa reta final, certo? Temos algumas questões importantes aqui, né? Nesses últimos tempos, imagino que vocês estiveram concentrados, sua maioria, né, nas listas de exercício, nos resumos que vocês fizeram, nas aulas de revisão e nos vídeos. Uma pergunta que alguns dos meus alunos fazem e que gera muita ansiedade é: meu Deus, não vai dar tempo de eu fazer tudo. Eu não vou conseguir rever todos os vídeos que eu tenho para ver, eu não vou conseguir rever todos os meus cadernos, eu não vou conseguir revisar absolutamente tudo, não vai dar tempo. E o que eu tenho para dizer para você é: realmente não vai dar tempo. E você tem que se conformar com isso. Por quê? Porque o conteúdo do CACD, ele é interminável, certo? É interminável porque ele é grande, né? Porque ele envolve uma quantidade enorme de habilidades de diferentes matérias, mas principalmente porque algumas matérias ele é mutável e progressivo, né? Então, como coisas que vão se alterando em conteúdos de geografia, por exemplo, né? Questões relativas à economia, geografia da população, né? Mesmo meio ambiente e política internacional, que as coisas também vão acontecendo. Quer dizer, a prova de PI de um ano atrás, quase um ano atrás, 9 meses atrás, é relativamente diferente, né, em termos, pelo menos, dos temas mais atuais, do que pode acontecer, ou temas que podem cair agora em 2020. Mas sabendo que não vai dar tempo, e sabendo que não vai ser possível você simplesmente revisar tudo o que você gostaria, você precisa fazer a escolha certa do que você precisa revisar agora e no que você deve se concentrar. Portanto, nessa reta final, nesse momento, a sua concentração tem que ser em reforçar o que a gente define como core, o núcleo duro de conhecimentos do CACD, nas matérias que vão ser mais relevantes. Ok? Então, está faltando 8 dias para a prova, certo? Se tem algum tema muito específico no qual você não tem a mínima ideia, né, que você acha que você tem muita dificuldade, meu Deus, tem muita dificuldade em determinada coisa de direito, determinado tópico de direito internacional, não revise agora. Mas, professor, como assim? Porque se você tentar se concentrar nesse tópico que você está muito fraco agora, você vai gastar tempo desproporcional em algo que provavelmente vai corresponder, se cair, vai corresponder a um item ou dois e não vai decidir a sua aprovação. O que vai decidir a sua aprovação? É você não errar as questões que não são feitas para você errar, são feitas para você acertar. Por exemplo, né, vamos fazer uma analogia esportiva aqui, fácil todo mundo entender. Você não pode errar um gol na cara do goleiro. Você chegou na cara do goleiro, você tem que fazer o gol. Você não pode chutar em cima do goleiro. Você tem um pênalti, você tem que acertar, você não pode errar o pênalti. Essas são digamos assim, as questões, né, e as situações que você é colocado que são decisivas para decidir se você vai passar ou não. A prova tem uma distribuição nos itens que são fáceis, né? São itens que são médios, de média dificuldade, itens difíceis e itens muito difíceis. Portanto, você não pode, para ser aprovado, para garantir sua aprovação, você não pode errar de jeito nenhum os itens fáceis e de média dificuldade, certo? Você precisa ter um desempenho muito bom nos itens difíceis, e nos itens muito difíceis você tem margem para alguns erros e para deixar em branco. Por isso que esse núcleo duro aqui, que é mais ou menos 50%, 60% da prova, dos itens de relativa facilidade e os itens de média dificuldade, são aqueles que vão decidir se você vai passar ou não. E dentro disso tem a distribuição do peso de cada uma das provas, certo? Então, por exemplo, está faltando 8 dias. No que eu vou me concentrar? Eu vou me concentrar em geografia, que vai cair 6 questões? Ou eu vou me concentrar em PI, que vai cair 12? Eu vou me concentrar em História do Brasil, que vai cair 11 questões? Ou eu vou me concentrar em Economia, que talvez seja uma matéria que eu tenha dificuldade mais específicas e vai cair 8 questões? Certo? Então, essa reta final agora, ela é um momento no qual você precisa ter muita atenção para fazer o gerenciamento certo de tempo e para tomar as decisões corretas sobre quais são as prioridades para a sua preparação nesse momento, certo? Portanto, minha recomendação específica agora para esta semana, né, para esta reta final, se concentrem nas matérias
que vão ter mais peso: português, inglês, política internacional, história mundial e história do Brasil. Obviamente eu estou pressupondo que a esta altura você já estudou também, né, economia, direito e geografia. De forma nenhuma estou dizendo que essas matérias não precisam ser estudadas, ok? Nós estamos falando aqui de como priorizar e administrar o tempo para os últimos 8 dias, ok? Essa é a coisa mais importante. A outra coisa também é que, mesmo você se concentrando nessas disciplinas, você precisa evitar tentar ficar se focando, fazer um doutorado em temas específicos ou muitos detalhes. Você vai estudar a história do Brasil, não vai ler um livro inteiro ou 150 páginas sobre a política externa do Venceslau Braz, entendeu? Porque a probabilidade de cair ou de ter uma quantidade relevante de questões que decida a sua aprovação é pequena. Nesse momento é melhor então você fazer uma revisão panorâmica o mais ponta a ponta possível dos principais tópicos e dos tópicos que formam o núcleo duro de conhecimento, certo? Aqui, mais claramente, estamos falando aqui de PI das duas histórias. Português e inglês, as coisas funcionam de forma um pouco diferente, porque nós estamos tratando de disciplinas que dependem de um conhecimento muito mais cumulativo e menos decoreba, talvez, né? Não tem uma coisa tão factual. Então, ele continua, eu acho, português e inglês, nesse caso, continuam sendo disciplinas que você deve se manter mesmo mais com uma rotina de exercícios, certo? Para essa reta final aqui, em História do Brasil e História Mundial, por exemplo, eu recomendo fortemente que vocês busquem e façam leituras de manuais gerais, né? Manuais da FUNAG ou outros manuais, para fazer uma cobertura ponta a ponta dos principais tópicos. Eventualmente, bons resumos ou fichamentos que vocês tenham. Vocês, mas professor, o senhor diz que não usa fichamentos. Bom, nesse momento, assim, de reta final, se você tem um fichamento bem feito, pronto, é o momento para usar. O que eu realmente não incentivo é que você passe o seu período de estudos fichando tudo que você estuda, porque você vai levar o triplo do tempo para chegar lá. Mas essa é uma outra discussão que, inclusive, tem um vídeo específico aqui no canal do Diálogo Diplomático sobre o fichar ou não fichar. É um dos primeiros vídeos dessa lista aqui de preparação do CACD 2021, certo? Então esse é o momento de usar. Pode pegar os manuais gerais para fazer uma revisão de ponta a ponta, vai de novo lá, vai da colônia até o século XX, faz a mesma coisa com história mundial, e eventualmente se tiver algum tópico importante que você sinta que tem a dificuldade, vamos por exemplo, dar um exemplo assim, um tópico relevante em história do Brasil que você deve saber de cabo a rabo. Formação das fronteiras brasileiras. Você não está com a cronologia na cabeça? Vamos lá, vamos pegar a cronologia e vamos ver. Você tem aí o Navegantes, Bandeirantes Diplomatas e o Fronteiras do Brasil, que é disponível no site da FUNAG gratuitamente para fazer essa revisão, certo? Você está com dificuldade, por exemplo, para memorizar todas as fases corretas da Revolução Francesa? Vamos lá, tem o manual da FUNAG, de História Mundial, que vai dar uma boa revisão para esses tópicos factualmente. Quer dizer, então tem que se fazer a escolha certa agora para que você consiga render bem nos seus estudos. Então, para esta última semana, o que eu recomendo para todos é se concentrem nas 5 grandes e se concentrem em fazer uma cobertura panorâmica do núcleo duro do conhecimento. Você não pode errar as questões que são feitas para serem acertadas e não para errar, certo? Então essa é a minha recomendação principal em termos de estudo propriamente dito e preparação. Em relação à prova em si, a gente ainda vai ter uma live na véspera da prova, né, em que a gente vai discutir isso, mas eu recomendo fortemente que todos estejam muito protegidos, né? Usem face shield. É desconfortável. Eu passei agora de férias 2 semanas no Brasil usando N95 e face shield o tempo inteiro, enquanto estava fazendo qualquer interação que envolvesse uma pessoa ou outra, né?
É desconfortável, né? Mas eu acho que muito mais desconfortável é submeter a um risco desnecessário. Então, usem máscaras KN95 ou N95 se puderem. Usem face shield o tempo inteiro. Garantam a sua segurança para que vocês estejam focados. Evitem baixar a máscara. Tomem toda a água que vocês puderem antes de entrar. Não tentem não beber líquidos durante, né, para não ter que fazer nenhum tipo de interação. Existem face shields que são anti... oh meu Deus, esqueci a palavra agora, desculpa. Mas que não borram, né? Anti-embaçamento, pronto. Que são anti-embaçamento e que vão fazer diferença para que vocês fiquem menos desconfortáveis. E tenham em mente uma outra coisa muito importante nesse processo aqui, antes de eu abrir para perguntas que eventualmente vocês tenham. Tem uma outra coisa muito importante aqui. Dadas todas as circunstâncias dessa prova, dado tudo que está acontecendo, as incertezas, né? Acontece a prova, suspende a prova, marca, desmarca, a recomendação do Ministério Público, aí o STF decide sobre a Polícia Federal, a situação começa a piorar de novo, aí vem decreto restritivo, troca o local de prova, né? Todas essas coisas acontecendo. Nesse momento, a estabilidade emocional, né? O foco e a concentração vão fazer toda a diferença. A gente não sabe qual vai ser necessariamente o índice de abstenção do CACD desse ano, né? Pode ser que seja mais alto que o normal. A gente não sabe como isso vai afetar o desempenho geral, né? Como isso vai afetar, por exemplo, a nota de corte lá na frente, né? Qual vai ser o desempenho médio da turma. E a gente não sabe, principalmente, como a instabilidade emocional com a qual todo mundo pela qual todo mundo está sendo afetado em maior ou menor grau, pode acabar influenciando e levando a prova a ter um resultado diferente do que ela teria se tivesse sido realizada em circunstâncias normais. Portanto, muita calma nessa hora, atenção, concentração, evitem ao máximo. Eu sei que eu vou chover no molhado aqui e que ninguém vai fazer isso, né? Mas é aquela coisa, né? Você tem que dizer. Evitem ao máximo ficar nas redes sociais nesse período, evitem se engajar em muitos debates e ficarem buscando muitas notícias, porque isso só vai aumentar a ansiedade. Vocês não têm controle sobre isso e vai acabar muito mais prejudicando do que ajudando na preparação. E quem está falando aqui desse lado é alguém que foi um candidato ansioso. Eu era um candidato ansioso. Obviamente, naquela época, em 2006, 2007, 2005, a gente estava na era do Orkut, o peso das redes sociais não era tão grande e não era tão opressivo quanto é hoje, né? Nosso tempo nas redes sociais era menor, a gente ainda dependia dos PCs, né? Para participar das redes sociais, a gente ainda não estava na era dos smartphones, começou 3, 4 anos depois. Então a gente gastava menos tempo, era menos oprimido, né? Mas, enfim, eu era um candidato ansioso, o que eu fiz para as coisas funcionarem era canalizar a minha ansiedade para o estudo. Então, se eu estava ansioso porque eu achava que eu não sabia, eu canalizava a ansiedade para estudar. Se eu estava triste, eu canalizava a tristeza para melhorar. Se eu estava feliz, eu canalizava a alegria, eu estudava para comemorar e mantinha o foco, porque é a única coisa que a gente pode fazer agora para tentar manter o controle da situação, é tentar controlar as ações que a gente vai ter. Talvez a gente não consiga controlar as emoções que a gente vai ter em relação ao que está acontecendo, mas as ações que a gente vai ter, num primeiro momento, a gente consegue controlar. Portanto, recomendo fortemente, tentem ficar fora de muito envolvimento com as redes sociais, debates sobre a prova e sobre os concursos, para não gerar ansiedade necessária, fora o tempo que você perde, né, em rede social nesse momento, é um tempo que você podia estar lendo, estar fazendo exercício, estar fazendo uma lista de exercícios, que é tempo precioso na reta final da prova para esse último momento, certo? Então aqui eu abro para eventuais perguntas de vocês.
antes da gente fechar por hoje. Na semana que vem a gente vai ter mais uma live ainda na véspera da prova. Certo? Marcos, em quais tópicos de atualidades em PI você considera importante dar uma olhada final e em qual site encontrá-los? Bom, eu acho que os tópicos de política internacional agora são. Eu acho que eu ficaria mais nos tópicos centrais e eu iria sempre, como nos anos anteriores, utilizando o site do Ministério mesmo, buscando pelas notas de imprensa, principalmente, e pelos discursos do ministro, né? Nesse momento, por exemplo, eu concentraria bastante na cúpula de meio ambiente que aconteceu, os temas relativos à OCDE, à diplomacia econômica, né? Eu ficaria mais ou menos nesses temas para essa semana. O foco deveria ser mais em exercício ou na revisão? A Mendola Anderson perguntando. Olha, isso depende do que você estava fazendo antes, né? Eu acho que depende se você tem tempo de dedicação exclusiva. Eu acho que os dois cabem um pouco, mas nesse momento, se você já tiver feito uma sequência muito grande de exercícios nessa reta final, o que eu imagino que você tenha feito, né, e os exercícios se esgotam e começam a repetir, eu acho que nesse momento aqui dá para fazer uma revisão de tópicos mesmo, porque nós estamos na reta final aqui nos últimos 5 dias, né, úteis, por exemplo, de estudo, né? Ok? Souza perguntando, você acha que haverá prova? Minha resposta para isso é, perguntemos ao coronavírus. Realmente não sei, né? Muitas coisas podem acontecer que estão fora do controle. Hoje eu diria que sim, né? Tá tudo preparado para ter prova, hoje eu diria que sim. Mas eu não tenho como dar essa resposta. Talvez na quinta, sexta-feira dê para ter uma noção melhor, porque tem coisas que estão totalmente fora do controle. Pode haver novos decretos restritivos, pode haver ações judiciais, então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. O que eu acho é que nós temos que estar preparados para fazer a prova. Se a prova está marcada, então tem que tratar a prova como marcada. Diplomacia da vacina, saúde, pode vir a ser objeto da prova? Cara, assim, tudo pode vir a ser objeto da prova, mas eu não sei se a prova entraria num assunto tão. Não só por ser polêmico, mas assim, tão recente, né? Tão imediatamente recente para entrar. Então, não sei. Né? Não diria que não cairia, mas não acho que seja um tema tão quente assim para cair nessa prova. Prova de exame da ordem do AB está marcada para a mesma data. Bom, mas isso é outra coisa, né? Não quer dizer nada. A gente não sabe o que vai acontecer. É um concurso federal, tem juiz federal do Brasil inteiro. Não sabe se chega no STF, se não chega no STF, o que vai acontecer. Se tem os próprios dispositivos do edital dessa prova, então pode ter outros decretos restritivos. É o que eu disse para vocês. Então, a prova está marcada, tem que tratar como se tivesse marcada, e se preparar e estudar como se tivesse marcada. Mais alguma pergunta, pessoal? Não, eu acho que para fazer uma revisão assim mais curta, o manual da FUNAG de HM é um bom manual, né? Porque assim, se você for buscar outras coisas, vão ser bem mais longas, né? Então não dá para fazer. Para fazer uma revisão mais factual, eu acho que ele serve bem, sem nenhum problema. Inclusive, eu estou recomendando para os meus alunos. Respondendo para o Thiago P. Junqueira. Certo?
Ok? Então é isso, pessoal. Tenha uma boa tarde, uma boa semana de estudos. Na semana que vem eu estou de volta para dar as últimas recomendações na véspera da prova. Certo? Um abraço e boa tarde.